Hoje eu vou te contar como eu fiz para montar a minha reserva de emergência e como você também pode fazer para montar a sua. Há pessoas que chamam de reserva de emergência, colchão de segurança, reserva de paz, fundo financeiro, enfim, são diferentes nomes para exatamente a mesma coisa. O que você precisa saber é que reserva de emergência é um valor que você tem acumulado para que você possa correr em situações de imprevistos. Imprevisto é a coisa mais prevista do mundo, você não sabe quando vai acontecer, mas um dia acontece. Um dia o seu carro quebra, um dia você pode ficar doente, um dia um familiar seu pode precisar de uma ajuda e você vai querer ajudar. E para que você não faça nenhuma dívida, é importante que você tenha essa reserva de emergência, esse valor para você poder correr nessas situações. A minha reserva de emergência eu montei no ano de 2019. Eu tinha acabado de me formar, feito a minha festa de formatura. Eu não tive ajuda com a minha festa, então eu precisei arcar com os custos sozinha. Eu tinha uma reserva, não de emergência, era um dinheiro só que eu tinha acumulado. E eu usei praticamente todo ele com a minha formatura. Eu não usei tudo, ainda sobrou em torno de uns R$ 2.000, mais ou menos. Eu não me arrependo nem um pouco. Foi um dinheiro que eu usei para algo que eu sonhava e eu acho que o dinheiro está aí justamente para isso, para que a gente possa realizar os nossos sonhos. Mas eu posso dizer para vocês que eu comecei a minha reserva de emergência com um valor muito distante daquilo que eu realmente precisava. Quando descobri o que era uma reserva de emergência, eu também aprendi a como fazer o cálculo de uma reserva de emergência e fiz esse cálculo para minha vida, do que era importante para mim. Então, até para passar para vocês. Uma reserva de emergência, ela varia dependendo do perfil de algumas pessoas. Então, se você é um profissional autônomo ou está numa fase de transição de carreira, pode ser que no seu caso o mais ideal seja 1 ano de reserva de emergência, pela segurança que isso pode trazer para você. Caso você seja um profissional que esteja numa situação de carreira mais estável, por mais que essa estabilidade não exista, não seja garantida, mas vamos supor que você seja um funcionário público ou está no momento de carreira em que está indo tudo super bem e que você não vê nenhum motivo, sei lá, para tua empresa falir ou para ser mandado embora, você também pode, talvez, ter um colchão de segurança, né, uma reserva de emergência de 3 ou 4 meses que pode já ser suficiente para você. Agora, no geral, se você é CLT, e o que era de fato no meu caso, eu calculei uma reserva de emergência para 6 meses. Ou seja, para você calcular a tua reserva de emergência, você precisa saber qual é o seu custo de vida. Na época, eu tinha um custo de vida em torno de R$ 2.000 por mês. R$ 2.000 incluindo o aluguel, condomínio, água, luz, alimentação e algumas coisas que na minha vida sempre foram essenciais, mas que talvez na vida de outras pessoas pode não ser, porque isso é uma coisa muito particular de cada um. Então eu coloquei os custos que eu tinha, até com um pouquinho de sobra, por isso deu esses 2.000. Quando eu fiz a conta, 2.000 para 6 meses, eu cheguei a um cálculo de R$ 12.000, ou seja, era R$ 12.000 que eu precisava para minha reserva de emergência. Tá, e depois que eu descobri esse valor, o que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, eu surtei. Eu surtei porque era um valor que na época, para minha realidade, era muito alto. Era muito fora do que eu já tive na minha vida. E como eu falei para vocês, o dinheiro que tinha me sobrado era na faixa de uns R$ 2.000 mais ou menos. Ou seja, eu estava muito distante daquilo que eu precisava para minha reserva de emergência. Então eu surtei porque eu pensei como é que eu, morando sozinha, no início de carreira, tinha acabado de me formar, como que eu ia fazer para juntar esse valor. Depois que eu dei uma leve surtada, aí eu voltei para minha realidade e comecei a pensar em como que eu ia fazer para conseguir atingir esse objetivo. Então o que eu fiz na época? Eu decidi que reserva de emergência seria a minha meta de 2019. Eu não pensava em outra coisa, eu não tinha outro objetivo para fazer, eu não tinha viagem, eu não tinha curso, eu não tinha nada. A reserva de emergência era o meu principal foco. Ah, mas você podia investir em outras coisas também. Poderia, mas reserva de emergência era o meu foco. Então eu precisei de 1 ano para montar a reserva de emergência. Pode ser que quem está assistindo, que já tenha montado a sua em muito menos tempo. Pode ser que tenha montado em 6 meses, em, sei lá, 4 meses. Mas eu precisei de 1 ano para montar a minha reserva de emergência. E tem gente que pode precisar de mais também. Quando decidi que isso seria uma meta, eu realmente falo de algo bastante específico.
Uma meta, ela precisa ser muito clara, porque senão não é uma meta, ela é apenas um sonho. Então, quando eu decidi que eu ia ter a minha reserva de emergência, eu sabia o valor que eu ia precisar, que era R$ 12.000. Ela era específica. O que eu precisava? De uma reserva de emergência. Ela era possível de ser alcançada, ela era mensurável, porque eu conseguiria medir mês a mês o quanto que eu já tinha caminhado e o quanto que ainda faltava para eu atingir meu objetivo. E eu tinha um plano de ação. Eu decidi exatamente o que eu ia fazer para conseguir chegar nessa minha meta do ano. O plano que eu tracei para conseguir chegar nesse objetivo foi, em primeiro lugar, saber exatamente o quanto que eu ia conseguir poupar todos os meses. Por quê? Eu já tinha o hábito de organizar as minhas finanças. Quando eu falo organizar, é o básico mesmo. Então é anotar os gastos mensais, as despesas que eu tinha, saber exatamente o quanto que eu ganhava e pagar todas as minhas contas em dia, não deixar nenhuma dívida, não entrar em dívidas nem nada. Então isso eu já fazia, mas eu precisava de um valor fixo todos os meses para conseguir chegar ao meu objetivo. Então o que eu fiz? Eu peguei o valor que eu ganhava e calculei todas as minhas despesas, que eram o meu custo de vida, e cheguei a um valor X que eu sabia que ia conseguir investir mensalmente. Como eu estava começando, eu precisava de uma disciplina para investir. Então, algo que me ajudou muito, que eu fiz e que eu acho que pode te ajudar também, é programar uma transferência bancária do seu banco direto para uma corretora. Sim, eu abri uma conta numa corretora de valores. É muito simples de abrir, tem várias por aí, não tem custo para você abrir essa conta e você pode ter em várias se você quiser. Eu uso a Nuinvest, não é uma indicação, né? Não estou sendo paga para isso, mas de fato é que eu uso. E desde aquela época eu já tinha agendado um valor fixo todos os meses. Aquilo que eu sabia que ia sobrar do meu salário, eu já tinha programado para que quando o dinheiro do meu salário caísse na minha conta, a primeira coisa que acontecesse era eu me pagar primeiro. Então esse dinheiro ia para essa conta da corretora. E isso eu fiz fielmente por um ano. No decorrer do ano, teve algumas épocas específicas que eu tive alguns ganhos a mais. Houve alguns meses em que eu tinha um comissionamento maior, então as comissões acabavam fazendo com que o meu salário aumentasse um pouco e essa diferença também ia ser investida depois. E onde eu trabalhava, eu tinha participação de lucros e resultados em determinados períodos. Então eu usei essas vantagens para também chegar mais rápido no meu objetivo. Na época que eu decidi montar a minha reserva de emergência, eu estava em um momento de vida no qual eu já morava sozinha, eu tinha 23 anos de idade e eu tinha dificuldade, sim, porque eu sempre precisei me virar muito sozinha. Então, quem se vira sozinho sabe das dificuldades que tem. Mas eu decidi olhar para as oportunidades que eu tinha. Então, eu coloquei na minha cabeça que aquele era o momento para eu fazer minha reserva de emergência, porque eu estava sozinha, sem filhos, além da necessidade que eu tinha, era uma enorme oportunidade que eu também tinha, até pela idade que eu estava e estar no momento de início de carreira, ao mesmo tempo que era uma dificuldade, era também um momento de oportunidade para mim. Então, eu fiz o máximo que eu pude para economizar, não comprar nada, nada mesmo que não estivesse dentro do orçamento ou do programado e não me coloquei em nenhum tipo de dívida. Outra ação que eu tive e que foi fundamental para que eu conseguisse atingir esse meu objetivo foi consumir conteúdo de educação financeira. Então você que está nesse vídeo, você já está de parabéns porque você está fazendo esse passo que é muito importante, porque a gente precisa estudar sobre educação financeira. E quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais interesse a gente tem e mais dinheiro vem para o nosso bolso também. E foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a consumir muito conteúdo de educação financeira. Então eu realmente aprendi aqui no YouTube o meu começo, né? Como organizar minhas finanças ali, a minha reserva de emergência. Eu ainda não tinha feito uma pós-graduação. Depois que eu fui procurar pós, fui me especializar, fui fazer cursos, mas eu consegui consumir muito conteúdo de qualidade aqui na plataforma, que foi fundamental para minha educação financeira e para que eu conseguisse tomar boas decisões. Porque, sinceramente falando para vocês, eu não tinha pessoas perto de mim que falavam de dinheiro, que falavam de educação financeira, que davam bons conselhos sobre finanças. Então eu precisava de referências. E eu fico muito feliz em ter encontrado boas referências aqui no YouTube e fico feliz que hoje você está assistindo meu vídeo e eu possa estar levando também esse conteúdo para você. Nesses conteúdos que eu consumia, eu aprendi aonde eu ia deixar a minha reserva de emergência. Na época,
eu decidi colocar no Tesouro Selic. Mas hoje você também pode colocar no Selic, mas você também tem outras opções. Pode colocar em CDBs, RDBs, RDCs. Caso você não saiba o que significam essas siglas, deixa aqui no comentário que eu faço um vídeo explicando para você o que são esses investimentos. Mas basicamente falando, são investimentos que trazem uma segurança muito grande, porque reserva de emergência é um dinheiro que você não pode perder. Por isso você tem que tomar muito cuidado onde você vai colocar esse dinheiro. Não coloque em nada que está te prometendo uma rentabilidade absurda. Não existe dinheiro fácil. Você precisa fazer com que essa reserva de emergência esteja em um local seguro para que quando você precise, você possa pegar a qualquer momento e você tenha certeza de que vai estar lá. Já pensou você trabalhar tanto, se esforçar tanto para montar a tua reserva de emergência e quando for precisar do dinheiro você perder esse valor? Não faz sentido, né, gente? Então, na época, eu coloquei um Tesouro Selic e eu fui fazendo os aportes mensalmente. Então, o dinheiro que saía da minha conta no banco, que ia para minha corretora, todos os meses eu pegava aquele valor e investia no Tesouro Selic. Eu até posso fazer um vídeo também para você explicando passo a passo de como investir no Tesouro Selic ou no CDB ou qualquer outro produto de investimento também. Mas isso eu aprendi e comecei a colocar em prática desde o meu primeiro mês. Então eu fui aos poucos colocando o valor das parcelas, que eu tinha colocado como parcela para mim, e os juros compostos já foram atuando ao meu favor desde o primeiro mês. Isso para mim foi muito bom, porque mensalmente eu ia vendo o meu dinheiro crescer. Pouco, sim, pouco, mas a minha mentalidade de pessoa rica eu já pensava, olha só, é um dinheiro a mais que está ali na minha conta e eu não precisei tirar do meu bolso para isso. Isso fez eu conseguir chegar na minha reserva de emergência em um ano. Então eu comecei o meu projeto, né, defini como meta, fiz o cálculo, surtei, depois vi o que eu ia fazer no mês de janeiro. E quando foi no final do ano de 2019, eu já tinha o valor de R$12.000 da minha reserva de emergência montada. Gente, eu estava muito feliz. Na verdade, quando eu cheguei aos meus 10 mil, gente, eu fiquei muito feliz. Porque R$10.000 para mim já era algo surreal. Da realidade que eu vim, das coisas que eu vivi, já era um passo enorme na minha vida. Então, quando eu pude colocar naquele dinheiro o nome de reserva de emergência, saber que aquele dinheiro veio com o meu esforço, com aquilo que eu aprendi e que eu ia ter para onde correr, gente, eu comemorei muito, eu fiquei muito feliz, comemorei sozinha, mas eu fiquei muito feliz, me deu um ânimo a mais, um sentimento de que não, se eu conseguisse, eu consigo fazer muito mais. E aí eu comecei a decidir os meus próximos passos em relação a finanças, né? Qual seria o próximo valor que eu queria atingir na minha vida. Então, quando eu conto para você como que eu fiz para conseguir conquistar a minha reserva de emergência, eu quero mostrar que todo mundo consegue e todo mundo precisa de uma reserva de emergência. Não interessa a sua idade, não interessa qual é o seu estilo de vida, todas as pessoas precisam, porque todas as pessoas passam por imprevistos e uma das principais causas de endividamento no nosso país hoje é justamente a falta de uma reserva de emergência. Se as pessoas tivessem o dinheiro para correr em situações de emergência, em situações de imprevistos, elas não iam recorrer a cartão de crédito, ao cheque especial, a pegar dinheiro emprestado de banco e pagar uma taxa de juros altíssima ou até mesmo de parente. Eu quis contar o que eu fiz e que funcionou para mim porque é algo que eu já tenho validado. Não quer dizer que você tenha que fazer exatamente dessa forma. Cada pessoa tem uma realidade diferente. Eu também aconselho que você não se compare ao tempo dos outros. Como eu falei, eu demorei um ano para conseguir conquistar a minha reserva de emergência. Pode ser que tenha pessoas que conseguiram em muito menos tempo e outras que precisem de mais tempo. Não interessa quanto tempo você vai levar para conseguir a sua. Interessa que você consiga e que possa sair comemorando por aí também, feliz da vida, porque você não vai ter mais esse tipo de preocupação. Pessoal, muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Se eu te ajudei, se o que você ouviu aí da minha história teve alguma coisinha aqui ou ali que fez sentido para você e que você vai colocar em prática, que você vê que te ajudou, deixa aqui nos comentários, dá seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder os vídeos novos. E eu fico muito feliz quando você compartilha, quando você curte e pode deixar sugestão de vídeos nos comentários também. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!